agora é hora de dar a volta por cima com a pastora Leila Lobo. Gente, nós vamos meditar na palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, e nós vamos ver que nós precisamos buscar mais ao Senhor a cada dia buscar mais. 2 Crônicas 15, o versículo 1 fala assim: então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded, que saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, mas se o deixardes, ele vos deixará. Ora, por muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Quando, porém, na sua angústia voltaram para o Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, o acharam. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava. Mas grandes perturbações estavam sobre todos os habitantes daquelas terras. Então, nós vemos que o não buscar a Deus continuamente, não manter um relacionamento com Deus na nossa vida diariamente, não cultivar esse relacionamento com Deus todos os dias da nossa vida, e não dar todo lugar que é de Deus na nossa vida, brechas vão se abrindo na nossa vida para o inimigo entrar. Não é porque Deus está permitindo, não é nada disso, porque Deus está trazendo aquele mal, não é nada disso. Porque se eu não busco a Deus, e eu não aceito um despertamento do Espírito Santo, um avivamento do Espírito Santo para buscar ao Senhor, não existe neutralidade no mundo espiritual. Se eu não estou fazendo uma coisa, eu vou fazer outra. Eu já estou fazendo outra. Então, se eu não estou buscando a Deus, eu estou buscando outra coisa. Meus próprios interesses. Eu estou buscando o que eu acho que naquele momento vai ser bom para mim. Eu acho que aquilo ali é importante para mim. Eu não quero saber a vontade de Deus para a minha vida. Eu quero saber se eu gosto daquilo ali, se aquilo ali vai me dar prazer. Aí eu vou investindo meu tempo e vou investindo recurso naquilo ali. Então, o que está acontecendo? Eu estou deixando de buscar Deus e estou buscando uma outra coisa. Aí daqui a pouco as coisas começam a acontecer. Então, a falta de paz não é porque há violência, não. Porque essa paz que Deus fala para nós, ela não depende de circunstância. A paz é por causa da presença dele que está em nós. Não é a ausência do mal, não é a ausência da batalha, não é a ausência da luta. A paz é a presença de Deus dentro de nós. Porque Jesus conquistou essa paz incondicional para a nossa vida. E mesmo que haja luta, mesmo que haja guerra, mesmo que haja dificuldade, você tem paz porque Deus está com você, porque Ele está guiando você, porque Ele está orientando você. Então, no tempo desse rei aqui, Asa, não tinha paz para ninguém, nem para quem entrava e nem para quem saía. E além disso, havia uma grande perturbação naquele lugar. As pessoas estavam muito perturbadas, e hoje não está muito diferente, não. Hoje a gente está vendo que não há paz nem para quem entra, nem para quem sai. Os dias estão difíceis, e se nós não tivermos uma paz interior que Deus nos dá, que não depende do que está acontecendo aqui fora, nós não aguentamos viver o que cada um está vivendo nesse tempo. Nós não vamos suportar tanta coisa que está acontecendo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família.
na rua, na escola, na faculdade, não importa. Você sabe que eu até falei com uma pessoa ontem, que quando eu saía de casa, sempre que eu saía de casa, eu orava para Deus me guardar. Eu orava para Deus guardar meus filhos. Aí quando eu chegava em casa, eu não orava nada. Já tinha chegado em casa, eu não orava. Mas hoje, quando eu chego em casa, eu agradeço a Deus porque eu cheguei. E quando eu entro em casa e vejo que meus filhos já estão em casa, eu agradeço porque eles estão em casa. Porque muitas pessoas saem e não voltam mais. Muitas pessoas não chegam, não conseguem chegar mais em casa e não vão conseguir mais chegar. Porque tiveram suas vidas ceifadas depois que saíram de casa. Então, a violência está muito assustadora. Mas a palavra de Deus diz para nós nos fortalecermos na força do Senhor e nos revestirmos do seu poder contra as astutas ciladas do inimigo, e no dia mau nós continuarmos de pé. Então é esse relacionamento com Deus diário, buscando a Deus diariamente, tendo contato com Deus diariamente. É esse relacionamento que vai nos manter de pé nos acontecimentos ruins que pode acontecer a qualquer momento com qualquer um de nós. Porque Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o que Deus falou aqui nesse texto, usando aquele profeta, insistindo com o povo para que buscasse ao Senhor. Ele disse assim, ó: o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, mas se o deixardes, ele vos deixará. Então, o que é isso? Aonde que Deus está? Na palavra dele. Ele não sai desse lugar. Nós que não vamos para esse lugar, nós que não buscamos esse lugar, enquanto estamos buscando a palavra para toda a nossa vida, porque nós somos justificados pelo sangue de Jesus, o meu justo vai viver pela fé. Viver pela fé, viver a partir de uma palavra. E quando nós estamos buscando a Deus, nós estamos buscando a palavra dele para todas as áreas da nossa vida. E não tem coisa mais triste do mundo, mais horrível do mundo, quando nós tomamos uma decisão, ainda que não seja uma decisão séria, ainda que não seja uma decisão grande, mas não importa. Quando tomamos decisões e não queremos saber qual é a vontade de Deus e fazemos aquilo que nós achamos e pensamos e não buscamos a palavra dele, porque buscar a palavra dele é buscar ele. Quando nós estamos buscando a palavra, nós estamos buscando a Deus, porque Deus está na palavra dele. Ele não está em outro lugar, ele está na palavra dele. Então, quando eu busco a palavra, eu estou buscando a Deus. E quando eu não busco a palavra, Deus não saiu da palavra. Eu que saí. Eu que deixei ele. Eu que deixei a direção dele. Eu que fui para um outro lado. Eu que tomei uma decisão da minha cabeça ou da cabeça de alguém. Ou recebi uma influência de alguém ao invés de receber a direção da palavra. Porque o certo é nós recebermos a direção da palavra e influenciarmos pessoas com a palavra que está nos guiando. Agora, o triste é eu saber que existe uma palavra que pode me guiar, mas ainda assim eu recebo influência de pessoas que não têm palavra de Deus nenhuma. E ainda acho que a pessoa está falando certo e que eu tenho que fazer aquilo que ela está mandando eu falar. Aí há caminhos que para o homem parece o quê? Direito. Mas o seu fim é o quê? É um caminho de morte. E muitas vezes nós estamos certíssimo
como 2 e 2 são 4, que aquilo ali vai dar certo. E não dá. E não dá, porque aquilo ali não foi uma certeza que veio de uma palavra que eu busquei. Aquilo ali foi um grande desejo que eu tinha de fazer aquilo ali. Eu queria porque queria fazer aquilo e alguém falou assim, faz. Isso aí é legal, isso aí é bacana. Eu recebi uma influência de uma outra pessoa e não me preocupei em saber a vontade de Deus. Aliás, é bom observar. Quando eu não busco a Deus para tomar uma decisão, é porque eu já sei que aquela decisão que eu tomei não é de Deus. Mas eu quero tomar ela. Então eu não busco a Deus, porque eu já sei que Deus vai falar o contrário. Como eu quero fazer aquilo, eu vou lá e faço. Isso é uma coisa que a gente não percebe na hora. Mas depois que vem a consequência daquela escolha, que as coisas vão clareando. Porque a dor, ela é um despertador. A dor não resolve a vida, mas ela me desperta e desperta você para ou continuar sofrendo e na dor, ou para dar uma parada naquilo ali, refletir todo aquele caminho e buscar a Deus. Então foi isso que aconteceu aqui com eles. Vamos ver aqui o que aconteceu. O versículo 3 fala assim: ora, por muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que os ensinasse e sem lei, totalmente sem governo, sem liderança espiritual, sem ensino da palavra de Deus, totalmente afastado. Eles que se posicionaram dessa forma. Aí o que aconteceu? Quando, porém, versículo 4, na sua angústia, voltaram para o Senhor Deus de Israel e o buscaram, o acharam. Então, quando veio a angústia daquela escolha, daquela vida sem compromisso com Deus, daquela vida sem aliança, daquela vida sem responsabilidade com Deus, quando veio a consequência dessa escolha, aí veio a angústia. Porque os problemas e as situações difíceis trazem angústia. Trazem angústia quando a gente já está vendo que aquilo ali foi fruto da nossa escolha. É diferente de uma tribulação que veio, uma situação que aconteceu, que a gente sabe que não foi consequência de nada que a gente fez. Aquilo foi alguma coisa que faz parte do mundo, que Jesus disse: no mundo tereis aflições. São as aflições do mundo. São as tentativas do inimigo de parar a tua vida, de te desanimar e de te prostrar. Então existe uma diferença daquilo que acontece sem ser fruto da minha semeadura, sem ser um fruto da minha escolha, e existe aquilo que acontece porque é fruto da minha escolha. Quando é fruto da minha escolha, é claro que vai vir angústia. Vai vir uma angústia, porque Deus não está naquele negócio. Não foi Deus que me dirigiu para aquilo. Agora, quando acontece alguma coisa que você não participou, você não plantou, foi uma aflição que faz parte desse grupo que Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Quando acontece a angústia não vem, muito pelo contrário, você tem paz, porque o Espírito Santo está testificando no teu coração que você não semeou para colher aquilo, que aquilo ali é realmente um ataque do inimigo para parar a tua vida. Então você sente paz e você começa a buscar o Senhor, porque você já vinha buscando. Você não está buscando porque aconteceu aquilo, e isso é muito importante e existe um grande efeito.
Se você souber o efeito que dá quando você vem buscando a Deus diariamente e acontece alguma coisa difícil, o que você produz naquele dia é a consequência da sua vida com Deus até aquele momento. Agora, se eu não venho buscando a Deus e acontece alguma coisa, e eu só busco naquele dia da angústia, vai ter muito sofrimento, gente. Aí a gente entra em sofrimento, porque a gente não tinha todo um respaldo, toda uma estrutura, toda uma segurança. Aquilo veio e deu rasteira, e derrubou, e sacudiu, e jogou no chão. Mas quando você tem relacionamento diário e contínuo, quando aquilo ali chega, você tem uma estrutura de fé, uma estrutura de relacionamento com Deus, uma estrutura de confiança. Aí você não se abala, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Eu vou ler um texto para você aqui, que está na carta de Paulo aos Efésios, que Paulo traduz isso muito bem. Paulo foi muito feliz com essa inspiração de Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, que ele falou assim, ó: finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Então você vê que Paulo, ele vem falando de uma maneira contínua. Finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Ele não está falando para você fazer isso, de buscar e de se fortificar no dia que você caiu na cilada. Ele está falando para você se fortalecer antes da cilada acontecer. Ele falou: se fortaleça aqui. Ele falou: para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Porque quando a cilada vier, você está firme. A hora que ela aparecer, você está firme. A hora que ela chegar, você está firme. Ninguém está falando, presta atenção, que você não vai chorar na hora que acontecer alguma coisa, que você não vai ficar triste, que você não vai ficar abatido. Paulo falou isso. Ele disse: você pode ficar abatido, mas você não vai ficar destruído. Isso é diferente. Porque você chora, mas é naquele momento, imediatamente você se levanta em Deus e enfrenta aquele problema com a força que você já tinha antes. Não é uma força que você buscou naquele momento, você já tinha. Ah, por que você chorou naquela hora? Por que você ficou triste? Porque você é um ser humano. Você é um ser humano. Você chora, mas você não continua chorando. Não é um choro contínuo. Não é um abatimento contínuo que você vai ficar prostrado dias e chorando dias. Daqui a pouco passa. Eu falo daqui a pouco, mas é daqui a pouco mesmo. Pode ser fração de segundos, fração de minutos, 5 minutos, depois 10 minutos de outro. Depois você está inteiro. Você está inteiro por quê? Por causa de um histórico que você vinha desenvolvendo. Um histórico. Uma história com Deus que você vem construindo há tempo. Aí você pode perguntar: e quem não construiu história nenhuma, mas aconteceu alguma coisa, essa pessoa não pode orar? Claro que pode. O próprio texto que eu li falou que na angústia deles, eles clamavam. Mas Deus está ensinando para não clamar só na angústia. Deus está chamando você e a mim para um relacionamento diário.
para a gente não ficar perdendo tempo com choro, com desânimo, com abatimento, quando aconteceu alguma coisa. E quanto mais a gente conhece a Deus, é melhor para nós. Primeiro porque Ele é maravilhoso. E a comunhão com Ele vai te deixar maravilhosa. E vai te deixar maravilhoso. Ele é glorioso. A comunhão com Ele vai te fazer mais glorioso e mais gloriosa. Porque a Bíblia diz que a gente vai de glória em glória. A gente vai de fé em fé. Isso significa que cada dia nós vamos sendo aperfeiçoados pelo poder do Espírito Santo, pela companhia dele conosco, diariamente. Porque a gente está dando abertura para Ele. Ele não está parado no lugar e você parado em outro. Nós estamos tendo comunhão, estamos tendo relacionamento. Então vai havendo um crescimento, vai havendo uma intimidade com Deus. Aí quando acontecer alguma coisa, você já está assim. Você não vai buscar estar assim, você já está assim. É isso que Paulo está falando. Aí ele falou assim, ó. Ele disse: para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. O versículo 13 fala assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Ele não mandou eu tomar a armadura no dia mau. Ele mandou eu tomar a armadura antes, para quando acontecesse o dia mau, eu já estar totalmente revestida, e você revestido, e você revestida, para poder resistir no dia mau. E depois, o que ele está falando aqui? Resistir no dia mau, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. O que ele está falando? Veio o problema, você estava armado, com a armadura de Deus. Aí você fez tudo o que tinha que fazer. Você resistiu o inimigo, você orou, você repreendeu o mal, você declarou a vitória, você profetizou, você agradeceu, você jejuou, você louvou, você adorou. Aí depois que você fez tudo, você está o quê? Está firme. Você não está um caco. Como as pessoas falam, eu passei uma luta tão grande que eu fiquei um caco. Na Bíblia não tem isso, que você ficou um caco. Na Bíblia diz que você ficou de pé. Depois que você fez tudo e que enfrentou tudo. Por quê? Porque você não enfrentou sozinho. A comunhão com Deus não vai deixar você enfrentar sozinha. Não vai deixar você enfrentar sozinho. Você pode estar sozinho e sozinha de pessoas. Pode acontecer que você não tenha aliados com você naquele dia e naquele momento e naquela hora. Mas Deus nunca vai te deixar. Porque todo dia você está falando com Ele, e Ele está falando com você. Nunca Ele vai te deixar. Ele vai te ajudar sempre. Em nome de Jesus Cristo, que você busque essa comunhão com Deus diária, para você resistir tudo que você precisa resistir. Para nada que o inimigo trouxer de ataque na tua vida te jogue no chão e te pare, mas que você continue apesar de tudo. Para que você fique de pé apesar de tudo. Para que você não recue nem retroceda apesar de tudo, mas que você persevere até o final, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar. Pai, abençoa teu filho e a tua filha, e aqueles que têm um desânimo de orar, desânimo de te buscar diariamente, desânimo de ler a tua palavra, desânimo de buscar construir um relacionamento contigo. Que cada um receba esse despertamento para te buscar.
porque a tua palavra diz que quando nós te buscarmos, nós vamos te achar. A tua palavra diz: pedi e dar-se-vos-á, buscar encontrarei, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Senhor, que o Senhor envie esse despertamento, essa sede de te buscar, de ter comunhão contigo, de ter um relacionamento contigo, de cultivar um relacionamento contigo, no nome santo e poderoso de Jesus. Dá um bom final de semana para cada um, e que todos possam orar, possam te buscar, possam ir para a tua casa. Aqueles que se afastaram possam voltar para os teus caminhos, possam ser tocados agora para voltar. Os que estão enfermos, que não estão indo para a tua casa por conta de enfermidade, nós repreendemos toda enfermidade agora em nome de Jesus. Os que não estão indo porque estão completamente desanimados, sem esperança, anima esse homem e essa mulher. Traz a tua palavra para a vida deles e levanta eles do chão, porque a tua palavra diz que o Senhor se inclina do seu trono e vai até o pó e levanta do pó o pequeno, e vai até o lixo e ergue do lixo o necessitado. Ajuda teu filho e a tua filha em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe muitíssimo.